Olá, olá, gente! Hoje a nossa aula de Geografia, ela vai abordar a Amazônia, conflito, desmatamento e biodiversidade e o desenvolvimento sustentável. Prepara aí o teu material e vamos começar. Bom, quando a gente fala sobre o desenvolvimento que foi proposto, que foi estimulado, os holofotes quando viraram para aquela região para poder tentar desenvolver, a gente não pode esquecer que isso gera também impactos sobre aquela área, né? E a Amazônia, na verdade, ela começa a sofrer muito a partir principalmente do período que você começa a ter o objetivo de ligar a região norte às outras regiões do Brasil, o objetivo de fazer com que a região norte se tornasse desenvolvida, né? Ou pelo menos tivesse um certo desenvolvimento, crescesse, atraísse para um certo povoamento para aquela região. Tudo isso tem um custo, né? Tudo isso tem um preço. E na verdade, eu não estou falando nem do preço que a gente fala do dinheiro, não. Isso também, né? Mas eu estou falando do preço que essa área vai pagar. O preço que a Amazônia paga numa questão ambiental por conta disso. Então, quando a gente fala sobre esse desenvolvimento, a gente traz como uma consequência muito grande impactos sobre essa área. Impactos que nós vamos ver sobre questões sociais, como nós vamos ver questões de conflitos, impactos sobre o meio ambiente, como as queimadas, os desmatamentos, tá legal? Então, olha só, o que a gente precisa também destacar? A gente tem não só o comércio de madeira, que são empresas que começam a intensificar a retirada da madeira naquela região, né, para fazer diversos tipos de produções, e aí isso começa a diminuir parte das árvores que a gente tem naquelas regiões, até porque o cara, ele não só tira, como ele não replanta também. Então, ele simplesmente retira e aquilo dali fica sem nada. Então, além de você perder parte daquela vegetação, você começa a trazer também impacto sobre o solo, impacto sobre o meio ambiente. Ali a gente tem a parte não só da flora, mas também a fauna, que depende de alimentos daquelas árvores, que dependem daquelas árvores para serem habitats. Então, tudo isso começa a gerar um desequilíbrio dentro da própria natureza. Além das questões de comercializar as madeiras e tudo mais, nós temos também as questões das queimadas, né? A Amazônia sofre não só com as queimadas naturais, né? Porque nós temos algumas questões dessas queimadas em florestas, às vezes por conta de muito tempo sem chuva, e aí começa a ficar muito seco, e aí muito calor naquela área, isso pode vir a trazer as queimadas, sim. Mas grande parte dessas queimadas não são provocadas por contas naturais, né? São provocadas pelas ações do homem mesmo. E essas ações do homem, elas são por conta de atividades econômicas, atividades que vão ser desenvolvidas para poder ou manter terras cultiváveis ou expandir as pastagens. Então, muitas das vezes, o homem ele vai lá, ele tem uma área para poder fazer ali a atividade, para fazer a pastagem, e aí ele precisa de mais áreas, né? Crescer, expandir aquela área. O que ele vai fazer? Ele retira a vegetação e para poder limpar o terreno, ele queima aquela vegetação, aquele resto que ficou ali para limpar. E aí isso traz parte da queima dessa vegetação também, parte da queima da floresta, o que vai trazer um prejuízo de gases, né, que a gente tem ali da fumaça, o que isso prejudica parte também das comunidades que vivem ao redor ali, né, comunidades indígenas, essas fumaças. Além disso, você está tirando parte de uma vegetação, né? Você está retirando, você está desmatando, você está queimando. Então, olha quantos impactos vêm por conta dessas atividades, né? Dessas atividades cultiváveis, dessas atividades de pastagem. Então, não só o desmatamento no sentido de retirada, mas também de queima dessa vegetação e queima dessa área. Só que olha só, gente, a gente tem atividades, por exemplo, de garimpo, né, que acontecem muito ali naquela região. Temos algumas questões que são legais dessas atividades, né, tanto madeira, garimpagem, questão cultivável, algumas são legais, né, são autorizadas, e outras são, inclusive, ilegais, que vão acontecer naquela área ali. Só que o que a gente pode destacar? Nesse período agora que a gente está tendo de pandemia,
essas atividades ilegais elas têm intensificado cada vez mais, porque tem tido cada vez menos fiscalização nessas áreas. Então, as pessoas estão aproveitando muito para poder fazer o garimpo, fazer essa atividade, né? A própria extração da madeira também, todas as atividades que na verdade que acontecem ali naquela região, essas pessoas que lidam com essa atividade ilegalmente, elas estão intensificando cada vez mais, assim como a biopirataria que a gente vai ver também nessa aula, isso tem cada vez mais intensificado. Por que que isso tem acontecido? Porque você diminui tudo muito voltado para a questão da pandemia, e aí você está falando de uma área que é a região norte, que não tem um destaque, como por exemplo outras regiões do Brasil, né? E aí você acaba deixando um pouco de lado essa questão dessa região, a fiscalização dessa região como um todo, tá legal? A gente tem tido, inclusive, nesse período, muitas comunidades indígenas sofrendo por conta dessa questão do vírus, porque eles não têm o mesmo acesso que nós temos aqui no Sudeste, por exemplo. E além disso, os conflitos eles têm aumentado ainda mais. Além do descaso pela saúde indígena, a gente tem visto cada vez mais conflitos. Por quê? Porque essas atividades elas têm cada vez mais forçado esse desmatamento, esse extrativismo, esse garimpo e tentado expandir cada vez mais para tomar parte dessas terras indígenas para posse deles, tá? Então, o índio ele acaba se tornando prejudicado, essas comunidades elas acabam sendo expulsas das terras, né, por essas pessoas, jagunços, enfim, contratados até inclusive de empresários que a gente tem. E aí eles são simplesmente expulsos dessa terra, como a gente já viu, para fazer hidrelétricas, né, derrubada de mata, posse da terra mesmo. E aí muitas das vezes eles, para impedirem isso, eles entram em conflito. E por eles terem muito menos recursos de entrar nesses conflitos, muitos acabam morrendo. Então essas terras elas servem não só para fazer esse garimpo, né? Como por exemplo o escoamento do ouro também ilegal, que vai ser extraído da região. E aí você começa a ter a diminuição dos impactos de fiscalização. Então isso, na verdade, já acontece há muito tempo. Mas hoje esse período tem intensificado por conta desses impactos, por conta da diminuição da fiscalização. Tá legal? E aí a economia mundial, ela faz o preço do ouro disparar, porque ele está sendo retirado dali de uma forma ilegal. Tá ok? Bom, falando sobre a biopirataria, é o roubo, né, de animais, de plantas, ou seja, de tudo ali que tem, toda a natureza que existe ali naquele lugar e é retirado de forma ilegal, de retirar e trazer qualquer tipo de planta que você, né, a tartaruga, nada disso pode ser retirado desses locais. E essas pessoas, elas retiram de forma sem nenhuma permissão e além delas retirarem, elas fazem o comércio, né, que é o tráfico, na verdade, principalmente desses animais. Isso acontece também com questões de vegetação, né, com a flora, mas principalmente a fauna. Então, eles vendem no mercado ilegal, caríssimo, tá? Então, assim, não é permitido ter esse comércio, não é permitido fazer essa retirada. Só que, assim, com medo de começar a perder essa biodiversidade, o Brasil ele fez um documento que é chamado de Convenção da Biodiversidade, né, em 2000. E aí você tinha uma representatividade sendo assinado, né, por países para poder atestar que existe uma necessidade de que seja preservada essa biodiversidade dentro da floresta amazônica e que esses recursos eles possam ser explorados de forma sustentável. Até porque isso não só é também para uma retirada de venda, né, de animais que existem ali, mas inclusive uma forma, às vezes até para alguma pesquisa ou até mesmo para uma questão, na maioria das vezes para uma questão comercial, né? Que os caras usam de uma forma assim super exploradora e isso acaba esgotando esse recurso. Então essa retirada para poder fazer algum tipo de produto, essa retirada para poder utilizar na questão comercial, empresarial, ela é ilegal, ela se torna ilegal. Então seria essa forma de utilizar de forma sustentável, de forma que venha trazer de forma justa, né,
o benefício para todo mundo, tá? Então a biopirataria é um roubo, é uma ilegalidade. Só que eu falei para você a questão da forma sustentável, né? Nós já vimos que a questão desse desenvolvimento ecologicamente sustentável, ele seria essa exploração dos recursos naturais de uma forma mais inteligente, mais racional, com mais cuidado no meio ambiente. Mas será que isso sempre acontece? Será que isso realmente é possível? Bom, possível até é, mas será que as empresas elas levam tão a sério isso? Porque quando a gente começa a ter atuações das ONGs, né, que são organizações não governamentais, elas começam a ter essa questão da conscientização social, ecológica, fazer a população entender que você tem que cuidar do meio ambiente. E isso é super legal, né? A gente já conversou sobre isso, sobre você trocar de repente o canudo de plástico por um canudo sustentável, o copo sustentável, a sacola sustentável. Isso é muito legal e isso é muito importante a gente ter essa conscientização de fazer algumas mudanças ou ter algumas atitudes que, mesmo pequenas, se todo mundo tiver, isso acaba trazendo uma melhoria. Só que existe uma questão, né? Nós não somos os grandes impactadores, vamos dizer assim, do meio ambiente. E quando eu digo nós, eu não estou falando que não é o ser humano, né? Sim, é o ser humano, a gente como sociedade, a gente como pessoa comum, e as pessoas, os seres humanos que estão à frente de empresas e grandes produções. Então, assim, o ser humano, ele traz impactos. Jogar lixo na rua é um impacto, plástico, queimar lixo, tudo isso é um impacto muito grande. Mas se a gente for ver de verdade, quem traz o maior impacto são as grandes produções, são as grandes atividades produtoras. E elas são as que menos têm conscientização sobre essa produção, sobre essa exploração dos recursos naturais. Então, quando você vê a agricultura, a pecuária, a indústria, o extrativismo, todas essas atividades que vão estar envolvidas, vão estar ligadas ao meio ambiente, aos recursos naturais, elas acabam sendo as que menos estão aí para poder cuidar dessa questão do meio ambiente. Então, assim, o desenvolvimento sustentável, ecologicamente sustentável, ele é muito importante, né? Foi o que eu falei para você, é uma questão de uma conscientização. A gente teve algumas conferências sobre questão do meio ambiente. A gente teve em Estocolmo, começando lá em 1972, né, lá na Suécia, alertando aos governos a questões econômicas, para a sociedade, os grandes riscos que o planeta ele vem sofrendo. E olha só, isso desde 1972. Só que se a gente for parar para pensar, vários países se recusam a entrar nesses planos de ecologicamente sustentável, né? As leis, a fiscalização, ela não é tão rígida, porque se ela fosse muito rígida, várias dessas empresas já não conseguiriam mais continuar produzindo da forma que estão. E é justamente por elas não terem tanta rigidez assim sempre que vira essa bagunça, né? Eles fazem algumas coisas, elas, né? Não todas, a gente não pode generalizar isso, mas a grande maioria não está de fato de acordo com a questão ambiental, né? A gente pode ver, por exemplo, quando existe alguma proposta de uma lei de repente um pouco mais rígida, quais são as empresas, quais são os países que de fato assinam embaixo e agem dessa forma, de acordo com esse documento, com essa proposta, né? Muitos acabam, por exemplo, China, até os Estados Unidos mesmo, eles acabam, que tem grandes produções, né? E que emitem muitos gases, a China então nem se fala, eles sempre dão um jeito de dizer que isso não é por conta do meio ambiente, que isso é para prejudicar tal. Então, quando a gente vê isso, a gente vê de verdade que é mais uma sustentabilidade de fachada, né? Não é muito assim, muito à vera, muito no certo, muito sendo feita à risca por essas empresas e por esses países, né? É mais uma questão bonitinha sobre o meio ambiente do que de verdade um cuidado com ele. Mas a gente tem ali na questão da Amazônia essa questão do ecologicamente sustentável, né? Por conta de algumas ONGs que agem ali, tentando fazer essa preservação e essa conscientização do meio ambiente e dos recursos naturais. E ali na Amazônia a gente tem até uma particularidade, porque o solo ele não é muito propício para essa questão de plantação. Então, é o que a gente chama de que a Amazônia ela vive por si só, né? Ela é autossuficiente,
O humus que a gente tem são troncos, galhos, folhas que vão, ao longo dos anos, vão se tornando aquilo dali orgânico, né? É um solo mais orgânico. Então, se você tiver retirada de vegetações ali, para ser plantada, para você conseguir recuperar a floresta, ainda é mais difícil. Então, essa ação do desenvolvimento ecologicamente sustentável, ela não só na Amazônia, mas em todas as regiões, né? Em todos os países, na verdade, isso é de extrema importância, mas ali ela tem um grau de necessidade de ser levado mais a sério por conta principalmente disso. E aí a gente começa a ter também as questões das reservas extrativistas, que é uma forma de conservar, né? São criadas inclusive as unidades de conservação, né, para essas reservas. Uma pressão que foi feita para que o governo criasse isso, essa forma de preservação, essas áreas de preservações, que seriam, na verdade, para serem utilizadas pelas populações que fazem os extrativismos tradicionais, né? Que são pessoas que moram ali naquela região e fazem mais por uma questão de sobrevivência mesmo. Então, nessas reservas, você tem, claro, a forma de exploração com a sustentabilidade, através dessa questão ecológica de sustentabilidade. A agricultura não é uma agricultura de exportação, é uma agricultura de subsistência, que é para a própria sobrevivência daquelas comunidades locais, né? Além das questões que a gente vai ter de criação animais de portes pequenos. Então, assim, seria uma forma de assegurar, na verdade, o estilo de vida tradicional daquelas populações que vivem ali. Nós tivemos o Chico Mendes, que foi um cara que lutou, né, à frente para que acontecessem essas reservas extrativistas e foi morto, né, por conta da luta, tal, dos conflitos. E assim, na verdade, essas reservas, elas são mais como uma garantia para que essa população, né, ela é reconhecida por lei, para que seja reconhecida por lei, para que essas populações elas tenham esse direito e sejam assegurados, né, pela lei, de terem esse domínio sobre essas áreas que foram reservadas para eles, desde que eles estejam também fazendo por uma questão deles, tradicional de sobrevivência, não por uma comercialização, muito menos por ao ponto de impactar e trazer danos e prejuízos sobre o meio ambiente, principalmente sobre aquela área da Amazônia. Bom, é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido. Bons estudos e até a nossa próxima aula. Beijos!